Com a paz do Senhor, aleluia. Se terminasse agora, eu já estava de posse de vitória. Eita, a presença gloriosa desse Deus poderoso. O general de guerra que não perde uma batalha está neste lugar, aleluia. Oh, eu quero agradecer ao Senhor por esta rica oportunidade que Ele tem me concebido de estar aqui nesta manhã. Aleluia, confesso que teve que ser sim uma renúncia, irmã Zedilma. Porque não é fácil você ter um negócio, você tem que ter muitas vezes que renunciar. Esquecer o material, aleluia, abraçar o espiritual. Eu louvo a Deus pela vida da irmã Antônia, da irmã Jeane, que confiou a mim essa responsabilidade, porque falar de algo, de alguém é fácil, mas falar do Senhor, aleluia. Aleluia, não é fácil. Eu sempre digo ao Senhor, eu não sei nada, Deus. Eu não sou nada, Jesus. Mas se o Senhor estiver comigo, extraia de mim o melhor de ti, aleluia. E nesta manhã, através do Espírito Santo, amigo fiel de todas as horas, trago para a igreja do Senhor algo que o Senhor tem colocado no meu coração há dias, há meses, que tem queimado através desse tema que a nossa irmã deu. Aleluia, as armaduras de Deus. E nesta tarde, um personagem que o Senhor me revelou que vestiu todas as armaduras de Deus e não perdeu uma batalha. O nosso irmão Josué, aleluia. Que homem, irmãos, que exemplo de guerreiro, que não se deixou, aleluia, se abater. Aleluia, louvado seja Deus. 1 Josué, capítulo 1, glória a Jesus. Louvado seja Deus. Até o capítulo 9, até o versículo 9, diz assim a palavra do Senhor. E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu disse a Moisés, desde o deserto e do Líbano, até ao grande rio, o rio Eufrates. Toda a terra dos heteus e até o grande mar, para o poente do sol, será o vosso termo. Ninguém poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais, lhes daria. Então somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme a toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele de dia, para que tenhas cuidados de fazer conforme a tua vontade, tudo que está nele escrito, porquanto então farás, aleluia, prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Louvado seja Deus. Como eu já havia dito, por dias eu tenho meditado neste livro. E tenho me deparado com situações que nós também vivenciamos hoje. Josué era filho de Num, da tribo de Efraim, descendente de José do Egito. Josué se chamava antes, outrora, Oséias, porém foi mudado o seu nome por Moisés. Significa Oséias, significava salvação. E Josué
significa aquele que traz a salvação. Josué é o nome hebraico de Jesus. E observando a vida deste homem, observando as características de Josué, um homem obediente, um homem temente, um homem perseverante, que tinha um coração sensível e ouvidos sensíveis a Deus. E observando nas ordenanças de Deus para a vida de Josué, o Espírito Santo, enquanto eu meditava na palavra, ministrava o coração e me fazia imaginar a vida de Josué. Ele foi um menino que cresceu no deserto, por isso ele acompanhou Moisés no deserto, e ele cresceu no deserto, porque o maior crescimento do crente é no deserto. E ali, observando o que o Espírito Santo me mostrava através dessa palavra, um menino que crescia no deserto, que se deparou muitas vezes com pessoas, os povos, murmurando, reclamando com Moisés. E eu fiquei imaginando, quando Deus chamou Josué, e ele disse: meu servo Moisés é morto, mas eu vejo que você já está pronto, porque você cresceu no deserto, você foi obediente e esteve ao lado de Moisés o tempo todo, cumprindo todo o seu, aleluia, a sua trajetória de servir. Mas hoje eu te dou uma ordenança e te levanto para que este povo alcance a terra prometida. E eu vejo aqui algumas coisas que aconteceram e eu peguei me pensando, se fosse eu no momento ali de Josué, no momento que ele recebeu a ordenança de Deus, passa-se um filme na mente de Josué, diante de tudo que ele viu no deserto. Ele agora enfrentaria dificuldades tais como Moisés. Então eu acredito que de imediato poderia chegar o medo. Mas o sentimento do medo é o que paralisa você de prosseguir. Por isso, o Senhor, Ele afirmou, aleluia: não te mandei eu, seja forte e corajoso. O corajoso também pode ter sentimento de medo. Ele só não pode deixar que o medo tome conta dele. Esforça-te. Aleluia. E eu observei ali que Josué, a Bíblia não fala que ele nem replicou com Deus, ele nem fez perguntas a Deus, ele nem disse como seria, aleluia. Ele simplesmente colocou-se na posição de guerreiro, aleluia. E nós sabemos que a trajetória de Josué não foi fácil. Mas eu acho lindo como Deus, Ele prepara o povo para atravessar o Rio Jordão, aleluia. E Ele disse: Josué, eu serei contigo. Onde tu colocares a planta do teu pé, vou-lo tenho dado. É uma promessa. O meu servo Moisés, ele morreu, mas a promessa está de pé, aleluia. E isso me faz entender que nem a morte impede da promessa se cumprir na nossa vida, aleluia. Aleluia, porque o nosso Deus, aleluia, é que tem o controle de tudo. Ele disse: para este tempo, Josué, te preparei eu no deserto para fazer herdar o meu povo as terras que eu prometi, aleluia. E nós sabemos que Josué, a cada momento que Deus dava uma direção, e eu acho interessante que muitas vezes, aleluia, louvado seja Deus, quando Josué ia preparar o povo, ia preparar os guerreiros, o batalhão, aleluia, porque a Bíblia diz que a história de Josué, ele era um guerreiro forte, ele estava à frente daqueles militares, aleluia, não era fácil ter voz altiva. Quem não sabe, aleluia, quantas vezes ele pode ter se entristecido. Ele pode sim ter tido um momento de desânimo. Mas o Senhor, Ele deu uma ordenança a Josué e Ele disse: medita na lei de dia
e de noite. Então, por isso que Deus disse a ele: medite, não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda, porque Deus sabia que Josué ia se deparar com gente murmurando, com dificuldades, e quando ele se deparasse com um grande exército, aleluia, ele poderia sim temer, porque ele era humano. Mas o Senhor, ele deixou tudo certinho para Josué. Todas as vezes que viesse o medo, que viesse o desânimo, que viesse, aleluia, a tristeza, ele ia no livro da lei e ele ia meditar naquela palavra. É por isso que a palavra do Senhor, aleluia, ela é vida para nossas vidas. É uma fonte que jorra diariamente. É por isso que eu e você, como guerreiros do Senhor aqui na terra, temos que estar meditando na lei do Senhor. Porque o desânimo chega, porque quando a adversidade bate na nossa porta e nós olhamos para ela e a gente diz, agora não, Deus, essa aí eu não consigo vencer não, aleluia. E eu me recordo que teve uma batalha que eu enfrentei muito difícil, e hoje eu conto com alegria, porque uma batalha, aleluia, financeira, desanima, material, mas a gente luta com as nossas mãos, trabalha, busca e a gente tenta vencer. Mas quando a enfermidade bate na nossa porta, oh Jesus, e foi uma grande batalha, há uns 10 anos atrás, ou 13 anos atrás, meu esposo enfrentou uma batalha. Aleluia, na verdade enfrentou 2 batalhas. Ainda muito jovem, eu estava grávida, ele com seus 19 anos por aí, ele é acometido pelo seu primeiro câncer. E nós enfrentamos essa batalha e vencemos essa batalha. Mas diante de uma enfermidade, a gente buscava o pouquinho de fé que a gente tinha, porque a gente não conhecia esse Deus Altíssimo. A gente não conhecia esse Deus que faz milagre. Mas eu creio que quando nós somos escolhidos desde o ventre, o Senhor coloca dentro do nosso coração uma fé inabalável. E ali na minha pouca força, na minha pequena fé, eu criei e ele foi curado. Aleluia. Mas 4 anos depois, o câncer voltou. E nós enfrentamos outra batalha. E essa mais difícil ainda. E se a gente observar na palavra do Senhor, Josué enfrentou a primeira batalha, atravessou o Rio Jordão com glória, na direção do Deus Altíssimo. E ele estava rumo a ganhar uma grande batalha, que eram os muros de Jericó. Um muro fortíssimo, que nenhum exército havia tido destruído, mas o nosso Deus, o poderoso, deu estratégia, porque Deus trabalha na vida daquele que o serve com estratégia. E no meio da peleja, o Senhor, ele te dá uma estratégia para vencer. E Deus deu estratégia a Josué, assim como ele também me deu. E nós enfrentamos o segundo. E neste segundo, irmã Cedilma, você enfrentou uma batalha e você sabe o que é isso. Parece que a gente adoece junto. Parece que quando a gente recebe a notícia é uma sentença de morte. E a nossa carne se abala, a emoção se abala. Mas o Deus Altíssimo é a nossa estrutura e a nossa força. Aleluia. Ali o meu esposo passou por um tratamento. Após o tratamento, ele também fez um transplante de medula. Mas tudo preparado por Deus. Deus preparou tudo. E nós vencemos essa tão grande batalha. Porque só quem sabe o que é enfrentar um câncer é quem já viveu. Aleluia. E este homem está aí, curado para a glória do Senhor. Meu filho tinha na época uns 4 aninhos, hoje ele já está com 17. E eu glorifico a esse Deus que não deixa a gente perder uma batalha.
E Ele nos dá estratégia para vencer. E ainda no segundo eu não conhecia o meu Deus. Mas pouco tempo depois, o Senhor, Ele me encontrou. E eu tive um encontro com esse Deus poderoso. E já faz 10 anos que eu sirvo a esse Senhor. E desde o dia que o Senhor disse que desde o ventre Ele me escolheu e Ele me deu a direção. E Ele tem dito a mim: eu sou contigo por onde quer que andares. Mas Josué, para vencer cada batalha, ele teve que ter ouvidos sensíveis. Ele teve que ser obediente. Ele teve que ser corajoso. Aleluia. Porque se nós observarmos, quem é que consegue derrubar um muro com grito? Quem é que consegue derrubar uma muralha com grito? Aleluia, aleluia, louvado seja Deus. E eu digo para você que me ouve nesta manhã, sabe como é que você consegue vencer? Sabe como é que você consegue vencer e derrubar as muralhas da sua vida? Que você consegue vencer as batalhas? É uma arma infalível. É a oração. É a oração. Você nunca teve a experiência de estar orando e Deus chegar com resposta? Que você está orando aqui e Deus está cuidando lá. Aleluia. O Senhor, Ele derruba as muralhas e Ele peleja por você. A Bíblia vai nos mostrar que os inimigos do povo de Israel não eram fracos. Aleluia. Eram inimigos numerosos. E a Bíblia nos mostra que teve uma batalha que era tão grande, o exército, que Deus agiu de uma forma poderosa, enviando pedras e matou aquele exército numeroso. E o Senhor, Deus de Israel, fez Israel mais uma vez ganhar a batalha. Mas a Bíblia também me chamou a atenção, irmã Cedilma, com aquele homem, Acã. O Senhor, Ele deixou a história de Acã escrita para que nós tomássemos como exemplo. Homem ambicioso, ganancioso, não aceitava que Deus tivesse levantado Josué, porque tem gente assim, que não aceita o ministério que Deus te deu, que não aceita o chamado que Deus te deu, aleluia, e por si só leva às ruínas. E Deus me mostra na sua palavra este terrível exemplo deste homem que roubou ali algo que Deus disse que não era para ter tirado daquele lugar, e ele fez. E qual foi a ordenança do Senhor para a vida deste homem? Destruição e ruína. Glória a Jesus. É por isso que eu glorifico esse meu Deus poderoso, porque o Senhor me ensina nesta palavra que para vencer batalhas tem que ter humildade. Para vencer batalhas tem que ser obediente. Para vencer batalha tem que ser perseverante. Para vencer batalhas tem que ter renúncia. Louvado seja Deus. E do começo ao fim, eu vejo um homem íntegro. Aleluia. Eu vejo um exemplo de cristão íntegro, obediente, temente a Deus, conduzindo o povo, aleluia. E eu quero dizer para a igreja do Senhor: você pode ser o Josué da sua casa, você pode ser o Josué da sua parentela. Você só precisa ouvir as ordenanças de Deus, se revestir das armaduras de Deus, aleluia. Porque Josué teve, aleluia, que se revestir das armaduras do Senhor. Louvado seja Deus. Quantas vezes Josué não teve que calçar a sandália da paz para manter aquele povo, aleluia. Porque eu fico imaginando, irmãos, um líder comandar um povo tão numeroso, onde ali a gente sabe que tem pessoas de várias personalidades, e ele tinha que manter aquele povo unido, porque sem união Deus não opera. Sem união não há prodígios nem maravilhas. Para ter
Deus. E nós sabemos que ali tinha gente de todo tipo. Tinha gente que pensava do contrário de Josué. Mas o Senhor, Deus deu toda a estratégia a Josué para manter aquele povo, aleluia, unidos. Porque eu acredito que se não houvesse ali, aleluia, oh, aleluia, como o Senhor disse, Josué, diga ao povo que se santifique, porque amanhã farei maravilhas no meio de vós. Era necessário se santificar para que houvesse, aleluia, milagre no meio do povo de Deus. E aquele povo, para atravessar o Rio Jordão, teria que estar santificado. Tinha que estar em união, num só propósito. E eu vejo aqui quão difícil era a tarefa de Josué para conduzir um povo que muitas vezes murmurava, que não acreditava. E não é diferente no dia de hoje. Aleluia, louvado seja Deus. Há quem reclama até de uma bobagem, de uma pequena ordenança. Nós sabemos que tem os departamentos, né? Tem a igreja que precisa de um líder, porque até hoje Deus não deixou o povo sem liderança. E muitas vezes o Senhor conduz o líder para dar uma ordem, para que o Senhor venha a operar o milagre. Muitas vezes a gente sabe que há um ou outra que possa murmurar. Aleluia. Mas nós sabemos que o murmurador, aleluia, ele é sustentado pela oração do seu líder. Se não houver liderança, louvado seja Deus. Eu acho lindo como Deus, ele separa cada um para o seu lugar. Aleluia, é o pastor, é a dirigente do círculo de oração, é a regente, é a diretora musical. Deus não sobrecarrega ninguém, irmãos. Se Deus deu essa missão a Josué, porque ele sabia que Josué era capaz de conduzir o povo. Aleluia. E para o dia de hoje, nós temos o nosso líder, aquele que toma conta do campo, tem o líder local. E qual é a missão do nosso líder no dia de hoje? É conduzir o povo para a Canaã celestial. Aleluia! Nós sabemos que é necessário obedecer. E se não obedecer, aleluia, você não entra na Canaã celestial. Hoje a nossa caminhada, a nossa terra prometida, louvado seja Deus. Aleluia, são as mansões celestiais. E o que é necessário para alcançarmos a promessa que Cristo está voltando e vai pegar uma igreja, aleluia, e levar para morar contigo nas Canaãs celestiais. É necessário ter humildade. É necessário ser perseverante. É necessário, aleluia, ter um coração quebrantado, um espírito contrito. É necessário ter comunhão com o irmão, aleluia. É necessário nós estarmos na posição que Deus quer que nós estejamos. Porque se Josué, porventura, se desviasse do propósito de Deus, aquele povo não tinha alcançado a promessa. E nós vimos claramente, louvado seja o nome do Senhor, que Josué, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, deixou em sua palavra, deixou aqui escrito, louvado seja Deus. Glória a Jesus, que tudo que o Senhor pediu para Josué, ordenou Josué fazer, ele fez. E o Senhor honrou a Josué, louvado seja Deus. E no capítulo 24, o versículo 14, o Senhor ele faz uma renovação da aliança. Porque no meio do caminho, alguns
Queriam se desviar do propósito de Deus. Mas Josué se manteve ali firme como um líder. Louvado seja Deus. E aquele povo fez uma aliança com Deus novamente. E diz a palavra do Senhor: agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com sinceridade e com verdade. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais, além do rio e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolha hoje a quem sirvais, se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, aleluia, porém eu e minha casa serviremos ao Senhor, aleluia. Louvado seja Deus. E essa foi a última, glória a Jesus, ordenança de Moisés antes da sua morte. Ele chamou o povo e perguntou ao povo: o que é que vocês querem? Vocês querem deixar esses deuses? Porque o povo de Deus esquecia muito fácil dos milagres. E logo eles iam adorar outros deuses. Mas Josué, até o último dia de sua vida, até antes de morrer, ele foi fiel a Deus. Ele seguiu as ordenanças de Deus e chamou o povo e deu as últimas ordenanças e disse: venham, você que quer renovar, aleluia, a sua aliança com Deus, e diga-me agora, a quem servais? Aos deuses, aleluia, que servais os vossos pais no passado, aleluia, ou ao Deus poderoso, porque eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ele estava dizendo: mesmo assim, nas dificuldades, nas adversidades, na minha fraqueza, na minha fragilidade, eu não deixo de adorar esse Deus, e eu vou servir a Ele até o último dia da minha vida. Porque Josué, ele tinha um propósito no coração. Antes de tudo, que se a gente for observar carnalmente aqui, Josué, ele batalhou, ele lutou, ele seguiu, ele foi obediente, mas não foi apenas para o seu prazer. Ele tinha uma ordenança, e como já foi dito aqui, tem que ter amor. Tem que ter amor, porque se não tiver amor, não prossegue. Por quê? Porque nós não estamos caminhando apenas por nós. A salvação é individual, mas nós temos que nos preocupar com a salvação do nosso irmão. Nós temos que estar pronto, aleluia, para no momento que vemos nosso irmão com fragilidade, aleluia, porque nós somos falhos, nós somos carnes, e vai haver momentos que nós vamos estar fracos, cansados, porque a batalha não é fácil. Louvado seja Deus. Mas eu vejo a mão de Deus o tempo todo na vida deste povo. E quando eles ganharam as batalhas e alcançaram toda a terra prometida, que houve separação de cada terra para cada tribo, o Senhor diz na sua palavra que eles descansaram. Aleluia. E o que eu quero te dizer nesta tarde é que vai haver vitória. E quando o Senhor, aleluia, te ajudar nesta batalha, vai haver descanso, vai haver paz e vai haver calmaria. Louvado seja o nome do Senhor. Porque se você meditar neste livro, eles batalhavam, descansavam e se preparavam. E não é diferente nesses dias de hoje. Não é diferente nos dias de hoje. Nós lutamos, batalhamos, o Senhor peleja por nós, vencemos a batalha, aleluia. Entramos em pouco tempo de repouso e o Senhor nos prepara, porque nós não podemos estar de braços cruzados, porque a Bíblia me ensina e me diz que o céu é tomado por esforço.
Então esforça-te, assim como disse o Senhor a Josué. Esforça-te e tem bom ânimo, porque o Senhor é contigo em todo lugar que andares. Não te desanimes, porque o Senhor, Ele é fiel para cumprir tudo aquilo que Ele te prometeu, aleluia. E nesta peleja não tereis que pelejar. Parar e ficar de pé e vede o livramento do Senhor, porque muitas vezes Deus fez Josué e Israel contemplar o livramento, aleluia. E por que você está apavorado, desesperado? Cada um chegou aqui nesta manhã com algo que entregou a Deus. Cada um chegou aqui nesta manhã com algo que tem clamado ao Senhor. E você que me ouve, eu quero te dizer, seja forte e corajoso. Não desanime, porque o Senhor, Ele é contigo. E nesta peleja, o Senhor, Ele já deu vitória. Mas para isto, o Senhor, Ele nos disse, é necessário estar meditando nesta palavra de dia e de noite. Há um segredo na vida de Josué. Há um segredo. Quando Josué perdeu a batalha de Ai, ele não entendia o porquê. Ele não entendeu ao primeiro momento o porquê daquela derrota. Mas logo Deus o revelou. Sabe por que Deus revelou? Porque Deus não deixa a gente ser enganado. O Senhor, Ele revela aquilo que está em oculto e está escondido. E Ele revelou a Josué o que estava em oculto. Era o pecado de Acã, aleluia. E nesta manhã o Senhor diz para você que aquilo que está em oculto na tua vida o Senhor vai revelar. Sabe por quê? Porque esta batalha já está vencida. E a terra que o Senhor prometeu, aquilo que o Senhor prometeu para a tua vida, Ele vai cumprir, aleluia. O tempo é do Senhor. E tudo, aleluia, no tempo certo, o Senhor fará acontecer. Amém? Eu já agradeço a rica oportunidade nesta tarde, em nome de Jesus.